Pronto. Ao vivo? Estamos, Cássia. Olá, boa noite, sejam bem-vindos, bem-vindas a mais uma live aqui do Conexões Periféricas. O tema é eleição, participação política das favelas e o subtema é urna eletrônica e desinformação como estratégia eleitoral. Eu sou a Cássia, sou membro da Conexões Periféricas. O nosso convidado aqui é o Bruno Andrade, ele vai se apresentar, né? E também o nosso companheiro Douglas e o Fernando Conexões. Vamos falar também de fake news, vamos falar dessa propagação, né, como estratégia eleitoral, também negacionismo, né? Então é isso, gente. Boa live, eu também vou fazer essa ponte com a galera aqui, né, do Facebook, que eles vão estar participando, colocando comentário, a gente vai passando para o nosso convidado. Então, passo a palavra primeiro ao nosso convidado para ele se apresentar. Seja bem-vindo, Bruno Andrade. Por favor, faça as honras. Obrigado, Cássia. Obrigado pelo convite. Em especial o Douglas, que fez o contato primeiro comigo, mas também a você e o Fernando, que estão aqui dividindo a mesa. E não precisa chamar de Bruno Andrade, não. O Bruno já está de bom tamanho. Tá bom? Eu sou secretário de modernização do Tribunal Superior Eleitoral. Eu sou servidor da Justiça Eleitoral há 15 anos, completo daqui a 4 dias, 15 anos, dia 27. Sou originário do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro, nasci em Campo Grande, nasci aí pertinho de vocês, nasci no Rocha Farias. Isso, é pertinho daí. Sou carioca e minha vida toda foi no Rio, só vim aqui para Brasília agora em 2020, mais 2020. Estou aqui já há 2 anos e meio nesse cargo da Secretaria de Modernização do TSE e estou aqui para bater um papo com vocês, a gente falar sobre urna eletrônica. Boa, Bruno. Vai lá, Fernando. Boa noite, meus irmãos. Boa noite, Cássia, Douglas, Brunão. Cara, obrigado pela participação, tua participação, disposição de trocar ideia com a gente nesse momento importante e num tema, crucial agora para o direcionamento do nosso futuro, né, cara? Obrigado aí pela disposição já de passar essas informações úteis para a gente. Boa noite a galera do Conexões, boa noite a galera que está assistindo a gente. Fica ligado aí porque é um tema que está mexendo muito desde a primeira eleição, desde a última eleição, né? Da eleição que elegeu o Bolsonaro, estamos nessa questão das urnas eletrônicas desde então. Então, fica ligado, porque com certeza vai ter muita informação útil aí para vocês. Então, ótima noite para vocês, espero que a conversa seja muito produtiva para todos nós, meus irmãos. Você, meu irmão Douglas. É isso, galera. Boa noite aí, boa noite para todo mundo. É uma honra receber aí o Bruno Andrade, né? Bruno. Agradeço mais uma vez, Bruno, você ter aceito o convite. Eu sei da correria aí, muito trabalho, sobretudo nesse período, né? Eu acredito que esteja mais intenso ainda o seu trabalho. E quero reforçar um pouco a apresentação do Bruno, embora a gente já tenha divulgado, mas é uma oportunidade muito importante assim, para a galera de Rio das Pedras, mas para a galera que acompanha Conexões, de poder trocar uma ideia com um especialista em direito eleitoral, né? Como secretário de Modernização, Gestão Estratégica e Socioambiental do Tribunal Superior Eleitoral, certamente mestre em Direito Eleitoral pela Unesa, doutorando em Direito pela UERJ, membro da Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Política, a ABRADEP, toda essa experiência, né, de pesquisa, enfim, de gestão do processo como um todo, isso faz com que a gente possa tirar dúvidas importantes e cruciais aí para quem ainda duvida, né, do sistema eleitoral, da urna eletrônica, e certamente vai ser muito importante. Vou puxar, Bruno, uma questão aí para você colocar, que todo mundo, tem uma galera, né, entre as pedras, já ouvi muito disso, em relação a essa desconfiança que há das urnas eletrônicas, pela questão de acesso à internet ou não, como é que é esse processo. Mas antes disso, a gente sempre reforça, bate muito na questão do voto de cabresto, né? Que a galera mais velha tem essa lembrança muito forte, mas para além do período lá do voto do cabresto, que a gente vai, inclusive, conversar sobre isso na próxima roda de conversa, semana que vem, vai ser uma roda para falar sobre o voto de cabresto.
Mas já houve fraude nas eleições para além desse período? Houve alguma fraude, alguma tentativa? Eu queria que você resgatasse um pouco esse histórico para a galera acompanhar, por favor. Douglas, eu gosto sempre de falar, né? E só para já começar já sem meias verdades, né? Não existe nenhum sistema 100% seguro no mundo que o homem já fez. Não existe. Então, é importante deixar isso claro. O que a gente faz com a urna eletrônica é estabelecer uma série de procedimentos para dificultar o máximo possível qualquer tentativa de fraude do sistema e, se tentar, ainda deixar rastro para a gente conseguir apurar. Então, essa é a principal ideia do sistema de votação, não é se basear num sistema 100% perfeito, não existe. Assim como a proposta do papel também não é 100% perfeita. Então, a urna eletrônica, ela veio, não foi como um fetiche pela tecnologia. Ah, não, eu quero trocar meu celular para o mais moderno. Não foi isso. A gente colocou a urna eletrônica para funcionar em 96 como resposta a uma fraude grande que teve no Rio de Janeiro. Então, as eleições de 1994, proporcionais no Rio de Janeiro, foram anuladas porque foi debelada uma quadrilha que fraudava as eleições. Então, um dos focos dessa quadrilha era em Santa Cruz, o outro era na região, na Baixada Fluminense, em Nova Iguaçu e, salvo engano, Belford Roxo. Esse terceiro não tenho certeza, mas Nova Iguaçu e Santa Cruz com certeza. Então, 3 juízes eleitorais identificaram quadrilhas que estavam se movimentando e fraudando a votação em 2 dos seus aspectos, né? No próprio sistema de votação, ou seja, era cédula, então você fazia esse voto de cabresto, obrigava as pessoas a votarem num determinado candidato e aí trazia a cédula anterior, é o que a gente chama de voto de formiguinha, né? Você pegava uma cédula branca do primeiro eleitor, obrigava ele a fingir que estava depositando na urna e não votava, aí levava para o líder local. Esse líder local preenchia o voto, entregava para um segundo eleitor, esse segundo eleitor vinha, votava com essa cédula e trazia uma em branco, novamente para esse líder político. E aí tinha essa perspectiva. E uma outra era de fraude mesmo na apuração. Urnas de lona sumiram, cédulas sumiram durante a apuração, cédulas que eram voto em branco apareceram preenchidas, cédulas que eram para determinado candidato apareceram anuladas. E aí a gente tem várias reportagens sobre isso, de 94. Inclusive, um dos juízes eleitorais à época que descobriu essa fraude hoje é presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Fux. Na época ele era juiz eleitoral aí do Rio de Janeiro. E aí descobre-se essa fraude nas eleições de 94, anula a eleição para deputado federal e deputado estadual e faz uma nova eleição com papel, igualzinho, porque não dava tempo para fazer urna eletrônica. Só que aí, nessa segunda eleição, houve toda uma intervenção do governo federal, das Forças Armadas, da Polícia Federal, em infiltrar a gente no grupo de apuradores, em reforçar a segurança das eleições para fazer uma eleição minimamente confiável. Por conta disso, em 95, o Tribunal Superior Eleitoral estabelece um grupo de pesquisa com membros das 3 Forças Armadas, de institutos de pesquisa de ponta do Brasil, com membros do Tribunal Superior Eleitoral para pensar uma máquina de votar, que já existia alguns exemplos anteriores, mas pensava-se nessa máquina de votar para 96. Então, a urna eletrônica ela veio para dar resposta à fraudes comprovadas no processo anterior de votação. Então, ela não foi assim uma busca pela tecnologia. Não foi, por exemplo, o que o Collor fez em 1990, dizendo que o Brasil só tinha carroça e aí por isso a gente precisava evoluir na tecnologia dos nossos veículos. Não foi isso. A gente tinha um processo fraudado, comprovadamente fraudado, eleitoral, e precisava de uma solução para isso. E aí a urna eletrônica surge como essa possibilidade. Ela não foi implantada de forma de uma vez, né? Toda a tecnologia ela vai sendo aos poucos. Ela entrou na eleição de 96, nos municípios acima de 100 mil eleitores, e aí depois, em 98, chegou aos municípios de 40 mil eleitores ou superior, e aí apenas em 2000, toda a população brasileira votou com urna eletrônica. Então, esse foi o histórico do início da urna eletrônica. Ela veio como uma resposta à fraude que está nesse exemplo que eu dei em 94, mas ela vem ao longo do tempo, não precisa ir muito longe, né? Não precisa ir lá na República Velha. A gente consegue já pegar, durante a democracia, durante a era Vargas, por exemplo, uma série de problemas na votação. E aí a urna eletrônica vem como resposta para esses problemas. Caraca. Quanto tempo a gente tem de urna, Bruno? A urna está completando aí quantos Desde anos? 96. A gente está completou 25, né? A gente teve a comemoração de 25 no ano passado. Esse ano a gente completa 26 anos de urna eletrônica. Ele entrou em funcionamento em 1996.
Vamos para 26 anos de urna. Então a gente teve a eleição de 96, eleição de 98, plebiscitos 98, 2000, 2002, 2004, referendo de desarmamento de 2005, isso tudo eleições nacionais, né? 2006, 2008, 2010, 2012, 2014, 2016, 2018, 2020. Então a gente teve bastante processo eleitoral aí, os eleitores já conhecem bastante a urna eletrônica. Boa. Vai lá, Fernando, pode ir. Tá, ia perguntar, aproveitando aqui, cara, eu vi aqui, dando uma olhada nessas informações sobre as urnas, Brunão. Cara, aí tá dizendo que essas eleições agora vai ter um equipamento novo, né? Um modelo novo de urna eletrônica. Tem uma fala que você falou que não existe sistema, habilidade aí. E aí da ABIN, da Agência Brasileira de Inteligência, ele fez um relatório afirmando que você acabou de passar para a gente que não existe, que existe vulnerabilidade nas urnas. E aí, posto isso, a gente também viu um presidente atacando firme a seguridade das urnas eletrônicas. Nesse novo modelo de urna, se você consegue passar para a gente se tem alguma segurança maior, uma segurança extra, o que tem de diferente nessa? Esse modelo novo, Fernando, de urna eletrônica, ele tem mais capacidade, é um computador, né? A urna eletrônica é um computador, ela só tem um formato específico desenhado para votar, né? Mas ela é basicamente computador, tem placa-mãe, tem teclado, monitor, né? Só que é um monitor pequenininho. Então, ele é um computador. Então, esse modelo de 2020, né, que a gente adquiriu, ela chegou agora para a gente em 2022, mas é o modelo 2020, ela tem uma maior capacidade de processamento, maior capacidade de criptografia dos dados, então ela tem um potencial de segurança maior. Isso não significa que as outras não tenham, só que a gente tem uma maior performance. A gente trabalha com o tempo de vida de uma urna eletrônica por volta de 10 anos. Então, a gente tem no nosso parque de urnas de 2009 de backup. Todas as outras são de 2010 para cá. A gente não trabalha com o tempo de vida normalmente da urna de 10 anos ou 5 eleições, né? Isso varia muito. Então, a gente repôs agora 35% do parque de urnas, que eram modelos 2006, 2008, que foram descontinuados na eleição passada, e uma parte considerável de modelo 2009. Então, a gente tem urnas de modelo de 2010 para cá. Todas elas têm uma capacidade de processamento e de segurança muito grande. A de 2020, ela só é maior porque ela tem uma perspectiva de durar pelo menos até 2030. Então, a gente já tem que prever essa margem de aumento. Mas a parte de segurança dela, os padrões mínimos de segurança são iguais em todas as urnas eletrônicas. Então, a gente tem uma série de mecanismos que foram desenvolvidos ao longo desse tempo, e é importante destacar, Fernando, que a gente não compra esse equipamento no mercado. Não é como se eu fosse lá no edifício central, no centro do Rio, e comprasse um equipamento num stand. Não é assim. Como é que a gente faz? A urna eletrônica, o processo dela todo, ele é pensado pelos técnicos da Justiça Eleitoral, todo o projeto dela, onde cada transistor da placa eletrônica vai ser instalado, como é que vai ser colocado o teclado, como é que vai se dar a proteção do teclado em relação à eventual tentativa de chupa-cabra, por exemplo. Então, todo esse projeto é desenhado, a gente licita a montagem e a produção do equipamento. Então, eles têm que fazer, todas as empresas que são contratadas, têm que pegar o nosso projeto e se tornar aquilo efetivo. Então, não é ir ao mercado e comprar um equipamento pronto. É como se fosse uma pessoa que vai construir uma casa, e aí faz o projeto, e ele é um engenheiro, digamos assim, ele faz o projeto de engenheiro e só contrata uma construtora para construir. A construtora vai ter que fazer do jeito que ele botou no projeto. Então, uma urna eletrônica é a mesma coisa. A gente desenvolve o projeto é todo brasileiro, não é vendido para o exterior, e aí essa empresa monta para a gente esse equipamento. Deixa eu aproveitar rapidão. É rápido, não vou fazer muitas perguntas, não. Só assim mesmo. Cara, aproveitando aqui,
Eu peguei alguns nomes de alguns países aqui, eu queria que você afirmasse ou desmentisse, beleza? Ai, meu Deus, quiz show, hein? Pode ser que não seja todo de cabeça, hein? Certa resposta. Isso. Não, então, cara, aqui, países que usam as urnas eletrônicas. Não sei se Isso. são só esses, mas vamos lá. Estados Unidos, Canadá, Usa. Índia. Calma, respira. Estados Unidos usa. Isso. Tem 4 aqui Você pegou um monte. Não, então vai falando. Estados Unidos, Canadá, Índia. E França. França. Isso é fato. Então, vou te falar com certeza do dado. Não é isso? Então, de cabeça eu tenho certeza Estados Unidos e França, tá? E Índia e Canadá eu não lembro agora. Estados Unidos e França com certeza de cabeça eu tenho certeza que usa. E aí, pelo que eu ouvi quando você falou, é isso, eles usam em parte. O sistema de votação desses países são diferentes do nosso. Então, a gente tem um sistema de votação super centralizado. Então, toda a legislação eleitoral é definida pelo órgão central, no caso, o Congresso Nacional. Só o Congresso Nacional pode legislar sobre direito eleitoral no Brasil. Ninguém pode mais. E a mesma coisa o Constituinte pensou para a autoridade eleitoral. É uma autoridade central. Ninguém pode mexer em processo eleitoral que não seja a partir do TSE. Esses outros países, a França e os Estados Unidos, são completamente diferentes. Vou dar o exemplo dos que eu sei, tá? França e Estados Unidos, não Canadá e Índia. Estados Unidos é um sistema federal igual ao Brasil, só que é uma federação muito mais forte do que o Brasil. Então, os estados têm poder. Lá, o direito penal, só para você ter uma ideia, o direito penal é estadual. Então, pode ser crime. Vamos trazer isso para o Brasil. Poderia ser um crime que em São Paulo é crime e no Rio não é. Nos Estados Unidos pode haver isso. Aqui no Brasil não pode haver isso. Tá bom? Então, nos Estados Unidos, essa força do Estado dá a ele o poder de decidir como ele faz o processo de votação. Também chega nas eleições. Então, alguns estados usam um equipamento, como eu falei, né? Esse equipamento que a gente produz é nosso. Então, a gente não vende isso para fora. Então, você vai a um equipamento similar. Então, há equipamentos nos Estados Unidos que têm equipamento similar decidido pelo estado local. Então, o estado local, e aí o estado normalmente compõe uma comissão eleitoral composta pelos dois principais partidos dos Estados Unidos, republicanos e democratas, e decidem as regras das eleições naquele estado. Então, vou te dar um exemplo. O estado da Louisiana, na eleição agora do Donald Trump e do Biden, usou uma urna eletrônica similar à brasileira. Não é a brasileira, porque, novamente, a gente não vende isso para fora. Mas usou uma urna eletrônica similar à brasileira. O Donald Trump ganhou nesse estado. Ele ficou em primeiro na Louisiana. Então, é uma escolha local. Na França, a França, ela utiliza só em eleições municipais, né? Lá não tem um município enquanto ente federado, é muito mais uma localidade, né, propriamente dita. Não é igual aqui no Brasil, que o município é um ente federativo. Na França, são eleições locais. E aí, a eleição local, quem é regido, lá na França também tem uma estrutura hierárquica, mas dá poder às localidades, muito por conta do custo, tá bom? Então, quem cuida das eleições na França é o Ministério do Interior. Seria como se fosse um Ministério da Justiça do Brasil. Sim, se a gente for fazer alguma analogia, é o Ministério do Interior francês. Ele baixa a regulamentação, poder executivo, tá? O Ministério do Interior na França é o poder executivo, não teria uma autoridade eleitoral fora do poder executivo. Então, ele define os parâmetros mínimos e aí a localidade define a forma, muito de acordo com o custo, porque se a gente parar para pensar, o custo de um computador é muito caro, ainda mais num Brasil do tamanho nosso, né, com 156 milhões de eleitores, é muito caro ter um processo de votação muito seguro. Então, muita gente fala assim, não, o Japão super evoluído, de ponta, mas não usa urna eletrônica. Porque a sociedade dele, aquilo que eu falei na primeira resposta, não viu a necessidade de criar uma tecnologia de ponta por um problema de fraude. Porque você só investe em situações de ponta para resolver problemas. Então, eu invisto num carro muito bom porque eu tenho um problema de locomoção. Eu invisto num transporte público de ponta porque a gente tem uma necessidade de locomoção das pessoas. Eu invisto num processo de eleição muito bom porque a gente tem um problema de fraude para isso. Então, o problema de fraude não é um problema posto no Japão. Então, eles não precisam investir o que a gente investe em urna eletrônica no processo deles. Eu lembro que japoneses vieram aqui conhecer o processo de eletrônica de votação, gostaram, acharam excelente, mas perguntaram, mas por que tanta segurança? A pergunta já é difícil para a gente. A gente falou, não, é porque uma pessoa pode votar no lugar da outra. Ele falou, mas por que uma pessoa ia votar no lugar da outra? Então, assim,
é uma sociedade completamente distinta, entendeu? A pergunta que eles fazem é incompatível com a nossa, e a resposta que a gente dá é incompatível com a cultura deles. Então, por isso, cada país tem uma especificidade. Hoje, no mundo, eu não vou saber o nome de cor, mas 16 países, além do Brasil, usam urna eletrônica em alguma fase do seu processo. O que aparece muito nas fake news é só o Brasil e o Butão. O Butão usa em âmbito nacional, igualzinho o Brasil. Mas outros países usam em âmbito estadual e local, como você falou, Estados Unidos, França, esses eu posso afirmar. Canadá e Índia, eu não lembro de cabeça, tá? Mas tem 16, tem quem fala alguma coisa de espanhol ou inglês, tem um site que é o IDEA, Internacional IDEA, que ele coleta dados de todo o mundo sobre eleições, e uma dessas coletas que ele faz é o sistema de votação, qual o sistema de votação que cada país usa. E aí lá você consegue ver um mapinha de qual o equipamento que a pessoa usa, se é cédula, se é voto por correio, se é urna eletrônica, e aí lá você tem 16 países que usam. Ô Douglas, deixa eu só falar, se eu estiver respondendo muito demorado, você me corta, tá? Que eu não paro de falar não, hein? Eu Que falo pelos isso, cotovelos. nada, a gente fica ouvindo. Eu achei muito interessante, cara, isso que você tocou agora na questão cultural, né, no aspecto cultural. Nunca tinha me pensado assim por esse lado, né? Porque isso é um questionamento que surge muito, assim, por que só o Brasil? Por que poucos países? Por que isso não é, né, todos os países não utilizam da urna eletrônica? E aí, pô, essa análise que você colocou agora em relação à questão cultural, né, comparando aí com o Japão, é muito interessante para a gente refletir. Tenho vários Agora, exemplos sobre essa questão cultural, Douglas. não, pô, muito Quando bom, você traz muito para a bom. eleição, você fala assim, não, realmente a gente ia tratar diferente o negócio. Agora, vem cá, uma coisa que todo mundo tem muita curiosidade, né? Como é que funciona, Bruno, o processo de teste, né? Você falou que é um computador feito a partir de um projeto que é desenvolvido pelo TSE, né? Que vem a partir de licitação para uma determinada empresa, empresas que concorrem fazer. Mas e o processo de teste? Como é que funciona também a questão da participação da sociedade civil nesse processo? Vamos lá. A gente tem uma série de etapas de teste na urna eletrônica, e não só na urna. Eu sempre gosto de falar que o processo eletrônico de votação não é só a urna. A urna é a parte só mais simbólica, mas ele tem um ecossistema eletrônico por trás daquilo. Não é só a urna eletrônica. A gente tem o sistema de totalização, a gente tem o sistema de transmissão, a gente tem o sistema de geração de mídia. Todos esses sistemas a gente consegue fiscalizar. Mas vamos para a urna, né? A urna eletrônica ela tem vários testes, inclusive desde a sua fabricação. A gente coloca no nosso projeto de arquitetura da urna eletrônica uma série de requisitos de segurança para que a própria empresa que produziu a urna não possa colocar um software que não seja da Justiça Eleitoral. Então, a urna eletrônica já sai de fábrica sem o programa da Justiça Eleitoral, claro, é um computador como se fosse um computador sem sistema operacional, e só que vai já dentro dessa, já embutido nesses equipamentos, uma criptografia. Quando você coloca qualquer programa nele, a primeira coisa que ele faz, um computador de casa, ele roda a BIOS, né? Para verificar se a BIOS está com a data certa, tudo bonitinho. O computador da urna eletrônica, o que ele faz? Ele manda uma série de perguntas para o programa. Essas perguntas é tipo assim, programa, você é da Justiça Eleitoral? E aí faz uma charada. Se você responde 5 vezes 45, a resposta é 18. Estou dando um chute. Se ele não responde a pergunta certa, a resposta que eu espero, o sistema desliga. Nem abre o sistema operacional. Aí ele passou por essa pergunta. O sistema é da Justiça Eleitoral. Aí há uma redundância. O sistema eleitoral, o programa, também é desconfiado. Aí ele vai e pergunta para o equipamento. Equipamento, você é um equipamento produzido pela Justiça Eleitoral? Aí faz aquela pergunta. XPTO vezes raiz quadrada de 93. Se o equipamento não responde à pergunta certa, também desliga o equipamento. Então, essa é a primeira fase do teste da urna. Ela se autotesta. O software testa o equipamento e o equipamento testa o software. Se não bater a resposta, ou seja, se ou o equipamento ou o software não são os da Justiça Eleitoral, o sistema desliga, nem abre. Passou por essa fase, beleza? Passou por essa fase, abriu o sistema da urna eletrônica. Aí o sistema roda. A primeira coisa que ele faz numa eleição é gerar o boletim que a gente chama de zerésima. O que é esse boletim? É um documento dizendo que não tem nenhum voto naquele equipamento. Para você saber que quando começar a votação, o primeiro eleitor vai dar o primeiro voto. Então não tem nenhum equipamento. Você não tem, né, o que a gente chamava na urna de lona barriga de aluguel, né?
Você bota uma urna, já chega com a urna de lona com 10, 15 cédulas preenchidas ali, guardadinho, escondido, ninguém viu. Esse é o primeiro documento. Nessa ligação da urna, você pode fazer uma auditoria local. O que é essa auditoria? Verificar, quando roda o programa, você consegue verificar todos os programas que estão ali, se são os programas oficiais gerados pelo Tribunal Superior Eleitoral numa fase anterior. E aí, por isso que eu falei que não é só a urna. Numa fase anterior, a gente tem vários processos de programa, não da urna. Então, a fase de fiscalização do programa você tem o mais conhecido, é o Teste Público de Segurança, o TPS, que é o seguinte, não chega a ser uma competição porque a gente não premia, mas é uma disponibilização para qualquer pessoa acima de 18 anos. Então, qualquer pessoa de Rio das Pedras, se quiser se habilitar para tentar atacar a urna eletrônica, pode se habilitar, e aí o tribunal abre um espaço dentro do tribunal, controlado, para que, com o equipamento da urna eletrônica, com técnicos da Justiça Eleitoral tirando dúvidas sobre o processo, sobre os programas que rodam na urna, essa pessoa pode atacar. Ela cria um plano de ataque, ela fala assim, eu vou fazer isso, vou atacar o sigilo do voto, vou tentar atacar a mudança do eleitor, vou tentar mudar o direcionamento do voto. Ele cria um plano de ataque, apresenta e aí testa. Fica lá 3, 4, 5 dias testando. Conseguiu alguma vitória? Conseguiu. A gente já teve teste de segurança que a pessoa conseguiu mudar o brasão da República do boletim de urna. Mudou o brasão da República saiu, acho que, Justiça Eleitoral e conseguiu apagar o Justiça Eleitoral. A gente verifica esse relatório, e analisando a falha de segurança, e qualquer falha é importante, porque dessa falha de segurança mínima que seja, pode gerar uma outra, então a gente verifica qualquer, por mais simples que seja, e aí a gente cria um plano de melhoria do código, e aí alguns dias depois coloca um sistema novo, uma versão nova, já com uma vacina para esse ataque, e devolve para esse hacker tentar o ataque de novo, para ver se a solução que a gente propôs corrigiu a falha. E aí ele testa. Até hoje, nenhum teste desse foi bem sucedido, esse segundo teste. Esse já é um propósito. O outro é o código-fonte. Então, o código-fonte, hoje, no Brasil, ele é disponibilizado um ano antes da eleição, e aí o código-fonte é o código que roda na urna eletrônica, vamos dizer em linguagem leiga, é a linha de comando que diz para a urna o que a urna tem que fazer. E aí, em tese, seria onde estaria uma falha de fraude. Que aí você faria, se a pessoa digitar Douglas, vai votar no Fernando. Isso estaria no programa, no código-fonte dizendo isso. Então, o programa, o código-fonte é aberto também para essas instituições fiscalizadoras durante um ano, no ambiente do TSE. Hoje ainda é assim, há um estudo para verificar se haveria viabilidade de colocar na rede mundial de computadores, por exemplo, mas hoje ainda é no TSE. E esse ano, pela primeira vez, a gente fez parceria com 3 instituições para que o código-fonte fosse analisado dentro da própria instituição e não no TSE. Então, foi a USP, a Unicamp e a Universidade Federal de Pernambuco. Então, essas 3 instituições pegaram o código-fonte nosso, levaram para dentro dessas instituições, no ambiente deles, e fizeram essa verificação, e aí tinham a responsabilidade, por termos de compromisso, de trazer o relatório para a gente de eventuais melhorias no sistema. Porque, veja, todos esses testes são para buscar falhas, mas também podem ser para buscar melhoria do sistema, de desempenho, de usabilidade. Então, tudo isso é importante para a gente melhorar a experiência do eleitor na hora de votar. Então, esse é o código-fonte TPS. Tem os da urna, de autoteste, que eu já falei, e a gente tem o teste de integridade também. O que é o teste de integridade? É uma eleição simulada com a urna verdadeira. A gente tem todas as urnas eletrônicas, né? Para a eleição de 2022, por volta de 460 mil vão ser usadas. Então, a urna que está no colégio dentro de Rio das Pedras. Essa urna, no sábado, pode ser sorteada, e aí você tira a urna que já estava preparada para o Douglas, para o Fernando e para a Cássia votarem, coloca uma nova no lugar, porque o Douglas e a Cássia e o Fernando têm que votar, coitado, senão não vai poder votar em cédula. Essa urna que estava preparada no sábado vai para um ambiente controlado pela Justiça Eleitoral e acompanhado por uma empresa de auditoria independente, que a gente contrata para fazer a auditoria. E aí, essa urna, que foi retirada do sábado, ela, no domingo, ela liga às 8 horas, como se fosse uma urna normal, e aí a gente vota, os partidos políticos, uma semana antes, desenham cédulas, votam em cédula normal e colocam numa urna de lona. Quando dá 8 da manhã, essa urna eletrônica, que foi sorteada no sábado, começa a votar de que forma? A gente pega a cédula,
mostra para uma câmera qual é o voto da cédula, e aí tem uma outra câmera focada na urna eletrônica, no teclado da urna eletrônica, e aí você digita. Servidores da Justiça Eleitoral digitam o mesmo voto que estava na cédula. Digita igualzinho na urna eletrônica. E aí faz isso ao longo de todo o dia com todas as cédulas que estão na urna de lona. No final do dia, quando dá 5 da tarde, você desliga a urna, gera o boletim de urna. E aí conta a cédula e conta o boletim de urna. O resultado tem que bater. Sempre bateu, Douglas. Nunca deu diferença. Porque para que serve esse teste? Se a urna tivesse uma programação fraudulenta, se eu voto no Douglas e a urna quer roubar o voto, ia votar no Fernando. Quando eu comparasse o voto em papel com o resultado final que a urna eletrônica deu, ia dar diferença. Então, por isso, esse teste de integridade. Então, a gente faz isso já há alguns anos e até hoje nunca deu diferença. A diferença que dava era facilmente percebível que foi um erro do operador. E aí, por isso, a filmagem, para verificar o erro. Então, se deu diferença, a gente olha a filmagem para ver até que ponto houve um problema. Aí a gente já verificou um erro de digitação. A pessoa digitou, a cédula estava 20 e digitou 21. E aí deu uma diferença lá no final e aí a gente identificou na gravação. Então, desde que a gente usa esse teste de integridade, antigamente era chamado de votação paralela, já há 2 eleições a gente chama de teste de integridade, ele nunca deu errado. Então, isso é mais uma camada. Então, veja, todas essas camadas se sobrepõem. Por isso que eu falei, embora nenhum sistema seja 100% seguro, a gente tem tantos elementos de segurança que se você burlasse um, você bateria em outro. E o principal de todos, hoje a urna eletrônica não é conectada à internet, por nenhum tipo de conexão. Wi-Fi, Bluetooth, rádio, nada disso. Então, se você frauda, imaginemos que uma pessoa obteve sucesso e conseguiu fraudar uma urna, beleza? Uma urna tem aproximadamente 300, 330 eleitores. Você não conseguiria ganhar eleição em nenhum lugar do Brasil, ressalvado aqueles municípios que têm 1.000 eleitores. Em nenhum. Para presidente, então, nem se fala. Para você conseguir fraudar, porque se você frauda uma, você não consegue fraudar do lado, porque elas não estão em rede. Então, não adianta eu tentar burlar uma urna, teria que burlar a outra. Então, para você conseguir fraudar, por exemplo, uma eleição para presidente da República, que normalmente são 6, 7 milhões de votos, você teria que, por baixo, fraudar 100 a 200 mil urnas. Beleza? Localmente. Tendo a conivência de todos os mesários que tomam conta dessas urnas. Então, se você fizer uma conta de padaria com 100 mil urnas só, 4 mesários ficam em cada urna. Você tinha que ter a conivência de 400 mil pessoas que manteriam o segredo sobre essa fraude e você teria que fazer isso num tempo razoável que não aparecesse nenhum eleitor, porque senão você teria que optar também o eleitor, que o eleitor iria ter visto a fraude. Então, eu brinco que o hacker que frauda a justiça eleitoral é o hacker tímido. Porque normalmente o hacker, quando invade algum sistema, ou ele quer vender alguma coisa, ou ele joga na internet para dizer, ó, eu sou bonzão, consegui fraudar. O nosso hacker nunca fez isso. E a gente ainda conta com o segredo de Fátima, né? Porque ele fraudou envolvendo 400 mil pessoas e ninguém contou para ninguém. Eu não tenho segredo com a minha namorada, gente. Se eu conto para ela, 2 dias depois, ou eu contei para alguém, ou ela contou para alguém. Tu imagina 400 mil pessoas. Não, eu ia comentar isso aqui, cara, porque eu trabalho como mesário, né? E aí eu estava pensando, explicando, falando, caramba, fica com essa desconfiança quem nunca trabalhou de mesário, porque quem já trabalhou sabe como é que é o processo ali, enfim, todo o processo muito rígido, né? Como tem que ser, e exatamente isso. Para fraudar, teria que corromper várias pessoas ali. Né? E justamente por uma questão de governança, a gente não deixa uma mesa funcionar com um mesário. Porque se tiver só um mesário, você pode ter pelo menos a suspeita de que esse mesário, de alguma forma, tentou corromper a urna, entendeu? Então, a ideia é essa. Vou fazer aqui uma pergunta. Ali, Cássia. Agora, sobre em relação à identificação da biometria, né, nas eleições. Queria que você dissesse também, falasse sobre se é fato, se é fake, se existe alguma obrigatoriedade das pessoas estarem fazendo essa identificação da biometria para votação. Até mesmo agora, né, 2022, falar como funciona, né, essa identificação biométrica, quais são os benefícios, é isso, tá bom? Vamos lá. Então, vamos começar pela fake news. A biometria, mesmo sendo utilizada, não impede quem não tem biometria de votar, tá bom? Então, quem não tem biometria vai poder votar normalmente, mesmo que quem tenha biometria se identifique com a biometria.
O que acontece é que quem não tem biometria vai se identificar só com a identidade, só com um documento oficial com foto, tá bom? Então, a fake news é completamente desmedida. O que acontece é o seguinte, quando você faz o processo de biometria em algumas cidades, e aí no Rio já tem umas 40 cidades, Niterói, por exemplo, na capital não tem, né? Tem a biometria, mas não é obrigatória. Em Niterói, por exemplo, que foi uma das primeiras cidades que teve, depois de um certo tempo, quem não comparece para fazer biometria, o título é cancelado, não é impedido de votar. O título é cancelado e aí ele tem um prazo para vir regularizar o título. A convocação para fazer o recadastramento biométrico, não para votar. Então, a pessoa que regularizou o título, ainda que não tenha biometria, se votou, se foi chamado para votar, vai poder votar normalmente, tá bom? A biometria, ela começou em 2009. Ela é um processo de melhoria na segurança do processo de votação, porque ela dificulta eventual fraude de a pessoa ter 2, 3 títulos de eleitor. Então, se a Cássia tentasse tirar 3 títulos de eleitor com outros nomes diferentes, a gente bateria pela biometria. Então, teria 3, 4 eleitores com a mesma biometria. E aí você cairia no que a gente chama de batimento, e aí mandaria isso para a Polícia Federal, para o juiz eleitoral, para apurar eventual fraude. Podia ser erro, tá? Imaginemos que a Cássia e o Fernando foram tirar o título no mesmo dia, na hora do sistema, cadastraram com o nome invertido, e aí a biometria do Fernando foi para a Cássia. Poderia acontecer por um erro de operação, por exemplo. Por isso que tem que apurar primeiro. Mas o processo de biometria veio para facilitar. Em 2020, por conta da pandemia, a gente não usou a identificação biométrica na eleição, por conta da pandemia. Por quê? O processo de biometria, como ele é um processo de reconhecimento, ele é um pouco mais demorado. E aí, por ser mais demorado, tinha o perigo de ter fila. Como a gente estava na pandemia, a gente não queria gerar aglomeração. Então, a ideia era o eleitor ir votar rápido. Então, a comissão de médicos, especialistas em epidemia, que prestou consultoria ao TSE, sugeriu que a gente desabilitasse a biometria pontualmente em 2020. A gente ficasse só com a identificação por documento com foto. Em 2022, como a pandemia já arrefeceu, a gente já tem um grande percentual da população vacinada, a biometria pode ser utilizada novamente. Mas é aquilo que eu te falei, Cássia. Se a Cássia tem biometria, vai votar. Se o Fernando não tem biometria e o título está regular, vai votar normalmente, na mesma sessão eleitoral. A urna eletrônica está preparada para receber eleitores com e eleitores sem biometria. Não tem qualquer impedimento. O impedimento de votar é se antes lá a inscrição eleitoral estava cancelada ou com direitos políticos suspensos. Mas se a inscrição estiver regular, e você pode verificar a situação da sua inscrição, seja pelo e-título, né, quem tiver smartphone, seja pelo site do tribunal com os seus dados pessoais, você consegue ver se seu título está regular. Se o título está regular, vai votar normalmente, mesmo sem ter biometria, Cássia. Eu vou aproveitar aí que você está jogando sua água. Mais um? Foi mal, desculpa. Não, só tô agradecendo mesmo. Tá lá, é tudo. Fernando, não estou te ouvindo. Alô, tá me escutando aí, meu? Agora eu voltei. Agora? Perdoe, meus irmãos, minha internet está me sabotando hoje. Mas vamos lá, resistindo. Velho, cara, Bolsonaro em algum momento ele já falou que ele não aceitaria as eleições caso não houvesse a votação por cédulas, se não houvesse uma votação para o povo votar se ia querer urnas eletrônicas ou papel. Ontem e há alguns dias também ele já vem falando que não é isso que ele queria falar, que ele não é que ele não queira as urnas eletrônicas. Ele quer que, além das urnas eletrônicas, a urna emita faça um extrato ali, né, para comprovar para comprovar para o eleitor que ele votou de fato naquele número que ele apertou ele Aí eu queria que você me passasse para a gente. E qual o perigo se usar esse extrato, essa cédula aí de comprovante, ou se de fato isso é uma boa opção, que na fala dele isso não seria para
para denegrir ou para desconfiança do sistema eleitoral. É mais para ter exatamente na fala dele, é para ter uma tranca a mais na porta. Vamos lá, Se você Fernando. Eu explico. botar uma tranca a mais na porta, você botaria? Foi isso que você falou. Vamos lá. Já que você brincou com a tranca a mais... Isso aí. Nesse Não, cenário todo, o que você consegue analisar? Existe algum perigo naquele cabelo? Vamos lá. Já que você botou na sua pergunta, né, a questão de botar mais uma tranca na porta, eu gosto de usar também uma analogia um pouco diferente da tranca na porta. Para mim, não é uma tranca na porta. Para mim, esse registro de papel é como se fosse a seguinte: eu tenho uma casa e botei aquele circuito de segurança de TV com 30 câmeras no entorno. E aí, para eu melhorar a segurança, o que eu faço? Eu compro um cachorro de barro para botar no jardim. Serve para alguma coisa? Talvez, para se o ladrão, quando vier, tropeçar nesse cachorro e cair. Mas, até que ponto isso é uma segurança a mais, efetivamente? Pode ser psicologicamente, mas efetivamente nada, porque você já tem um sistema multiponta. Ainda que ele possa ter imperfeições, pontos cegos, o cachorro de barro não vai resolver isso, tá bom? Então, essa questão de mais uma tranca na porta pode ser um problema. Mas vamos lá agora pela questão técnica, né? Primeiro que o Tribunal Superior Eleitoral ele não é contra ou a favor de determinado sistema de voto. Isso quem define o Congresso, e o Congresso definiu que não haveria voto impresso, ok? E o Supremo Tribunal Federal, quando o Congresso decidiu pelo voto impresso, o Supremo decidiu que esse voto impresso, da forma como o Congresso definiu, era inconstitucional. Se não tivesse a declaração de inconstitucionalidade, tivesse a aprovação do Congresso Nacional, a Justiça Eleitoral ia cumprir, tá? Tanto que a gente tinha licitação rodando para comprar impressora. Então, o Tribunal Superior Eleitoral executa aquelas ordens que o Congresso Nacional ou que o Supremo Tribunal Federal deixam considerar constitucional. Então, teria. Sobre o registro de impresso de voto, qual é o problema dele? A gente tem alguns problemas. Pode ser uma solução para a segurança? Eu, particularmente, entendo que não, porque ele não traz a segurança que o povo espera. E aí vamos dar um exemplo seguinte, estava conversando com o Douglas aqui antes. Ter o papel na mão... vamos quebrar uma fake news antes. Nunca foi pedido cédula, tá? Nunca foi pedido retorno à cédula. Sempre era a impressão de um recibo de voto pela urna eletrônica. Nunca foi pedido cédula. Então, não foi essa a proposta, nem do Congresso, nem do Bolsonaro. Era o registro de voto impresso, que não teria contato com o eleitor. Mas vamos ao problema. Ter o papel à sua vista não é garantia nenhuma de que eventual burla acontecesse, de que eventual contagem errada acontecesse. Eu dou exemplos bem simples. Jogo do bicho, gente. Você tem o papel na mão. Você sabe como é que foi feito o sorteio? Eu nunca vi sorteio de jogo do bicho. Eu só sei o resultado lá, quando eu vejo lá no poste, lá colado, o resultado do dia. Mas você está com o papel na mão. Nunca vi o resultado. Mas você confia numa autoridade paraestatal, dizendo, não, o resultado foi confiável. E você está com o papel na mão. Quem te garante que aquele resultado foi certo? Beleza? Jogo do bicho, gente. Outro exemplo, que a gente faz sempre, eu até acho que amanhã corre meu jogo, Mega Sena. Eu estou com o meu papelzinho lá. Quem me garante que aquele papelzinho, o papelzinho está certo? Quem me garante que a bolinha que está lá na caixa econômica não é gelada, não é mais pesada do que a outra e não fraudou a votação? Nada me garante. E eu estou com o papel na mão. Então, ter o papel ou não, pouco importa se você não confia em todo o sistema. Então, esse registro em papel, primeiro ele traz um problema mecânico, tá, gente? Quem mexe com o computador sabe que quanto mais se imprime impressora, é um bicho ruim. Impressora, quando dá problema, você para, senta e chora, porque você não consegue consertar aquilo. Engasga papel. E aí você imagina, se uma impressora engasga o papel durante a votação do Fernando, quem é que vai entrar na cabine de votação para corrigir? Um técnico de urna. Se a cédula está lá impressa, quebrou o sigilo do voto. E aí volta aquele problema do próximo programa de vocês, do voto de cabresto. Olha o problema. Aí falam assim, não, mas isso já poderia acontecer com a urna eletrônica ficar congelada a tela. Pode, só que para resolver esse problema, o mesário não precisa entrar. Ele só desligar no botão que tem atrás da urna. Ele não tem acesso à tela. Ele desliga o botão como se fosse um computador. Dá um boot. Ele desliga, a urna desliga e o sistema volta normalmente depois. Então, você não precisa ter acesso para corrigir ao equipamento. Beleza? Segunda coisa,
a gente já teve o voto impresso no Brasil do jeito que foi proposto. Foi em 2002, no Distrito Federal e em algumas outras cidades. O relatório de problemas apresentados foi absurdo. Só para você ter uma ideia, o nosso índice de substituição de urnas eletrônicas, ao longo do histórico, não chega a 2%. Então, a gente tem uma urna, deu problema, substitui por uma outra urna eletrônica, 2%, 3%. Quando está muito ruim assim, 4% de urnas substituídas. Quando, nos estados onde teve esse voto impresso, o percentual de urnas substituídas bateu quase 20%, 25%. Então, a cada 4 urnas, uma tinha que ser substituída. O procedimento de fila foi absurdamente grande, porque o eleitor não conseguia identificar o voto antes de liberar, e aí atrasava a votação. Você acaba com acessibilidade para deficiente visual. A pessoa cega não consegue ver essa cédula. Então, você já tira uma parte da população do jogo, dessa fiscalização. E quarto, e eu estou dando vários exemplos, né? A cédula, caso exista, ela tem que ter assinatura, porque senão pode ser qualquer pessoa pode imprimir um papel e botar lá. Então, ela tem que ter uma assinatura para verificar que ela veio da origem dela, ou seja, ela veio de uma urna eletrônica, ela veio de um sistema oficial. Essa assinatura não é conhecida do leigo, porque é uma assinatura computacional. Então, eu posso botar na cédula Douglas, Fernanda e Cássia e Bruno. A cédula estava assim, o eleitor viu. E no código, eu posso botar que aquela votação foi anulada. E aí, depois que eu saio da urna, a máquina, se a máquina está fraudada, ela poderia gerar uma outra cédula, excluindo vocês 3 e botando outras 3 pessoas. O eleitor já foi embora, como é que ele ia ver? Ele não consegue identificar que aquele código já está fraudado, que é um código técnico. Então, pouco importaria o que está impresso naquela urna, naquela votação que ele viu. Quando chegasse na apuração, aí você fala, Bruno, mas quando você der a apuração, vai ter 200 pessoas votaram, vai ter 201 cédulas. Isso, o código de autenticação pode ser anulação, porque eu vi o meu voto, imaginemos, eu, Bruno, estou votando com o registro de papel. Votei no Douglas, votei na Cássia e votei no Fernando. Quando eu vi a cédula, eu vi, não, eu não quero votar no Fernando. Eu cancelo. Quando eu cancelo, a urna anota um código de cancelamento e joga essa cédula no mesmo local onde vai gerar todas as outras. Então, eu posso ter, Bruno, ter 2 votos, um válido e um cancelado. Então, é possível você ter mais votos do que eleitores. Só que os votos oficiais têm que bater. 200 votos, 200 votos. 200 eleitores, 200 votos. Mas você pode ter 205 cédulas e 5 dessas serem canceladas. Então, o que impediria da urna eletrônica fraudar? Então, o recibo do voto, né, que é como chamam isso, hoje pouco importa no sistema brasileiro. E por que isso? Porque a gente traz uma cultura, aquilo de cultura de novo, né? Essa solução foi pensada para um sistema norte-americano. Foram 2 pesquisadores norte-americanos que trouxeram o que a gente chama de independência de software. O que é isso? A pessoa vota em papel ou num outro sistema e pega esse papel ou esse outro sistema e valida no outro. Então, são 2 programas diferentes. E aí você vê, ó, esse papel aqui e esse programa tem que bater. É uma auditoria. No nosso sistema, o mesmo programa iria fazer a votação e gerar o papel. Qual é a independência do software? Nenhuma. Se é o mesmo programa que vai gerar o voto eletrônico e o papel, qual é a dificuldade de eu fazer, né? Se eu estou com má fé, se eu quero burlar, fraudar a eleição, de eu fraudar a cédula impressa? Nenhuma. Então, eu tenho um artigo sobre isso na revista Conjur que eu falo, né? O voto impresso é uma expectativa frustrada. Ele vem para tentar solucionar um problema que ele não soluciona. Não vai resolver esse problema. Se você desconfia da urna, você tem que fiscalizar naqueles processos, e o Douglas falou, eu passei um pouco batido, todas essas fases dos processos podem ser fiscalizadas por entidade fiscalizadora, tem em torno de 16, e em outras que são de audiência pública, qualquer pessoa pode acompanhar. Então, por exemplo, a urna, ao ser inseminada, ou seja, ser colocados dados nas urnas, qualquer eleitor do povo pode acompanhar isso. Isso é uma audiência pública. Então, a pessoa que está em Rio das Pedras pode ir na zona eleitoral, que é responsável pela localidade, e acompanhar a audiência pública. Você pode ver o que a pessoa está fazendo. Nessa audiência pública, o Ministério Público, junto com o juiz, tem a obrigação de auditar 3 urnas. No mínimo 3. No mínimo 6 urnas. O eleitor pode acompanhar essa auditoria, pode verificar lá, ficar olhando, ser chato. Eu brinco assim, a gente não tem que ter crença na justiça eleitoral. A gente não é uma religião, a gente não é um dogma.
A gente tem que fiscalizar como qualquer coisa do poder público. Então, a gente fiscaliza a execução do prefeito da obra, a gente fiscaliza a utilização de recursos públicos por parlamentares, a gente fiscaliza também a justiça eleitoral. Então, a gente pode fiscalizar, a gente não tem que ter crença. Então, a gente precisa ter essa compreensão de que o voto impresso, se for considerado mais uma segurança, para mim é aquela segurança do cachorro de barro. Hoje ela traz muito mais problema do que solução. Porque você imagina, um sistema de auditoria, normalmente, é um sistema melhor, só que é mais caro, auditando um mais fraco. A gente está fazendo o inverso, a gente está botando um sistema de papel, auditando, ou seja, mais fraco, auditando um eletrônico, que é mais forte. E aí eu brinco com coisas super tranquilas. Cola, gente. Todo mundo colou na vida. Quem já fez alguma faculdade, alguma aula aqui, principalmente na pandemia, prova online, qual é o mais fácil colar sozinho? Se a aula é online dentro de um ambiente controlado, como é na votação. Você levar uma colinha de papel dentro do estojo ou você fraudar, colar em frente ao computador na cara do seu professor. É muito mais difícil você fraudar o teste online do que você fraudar o papelzinho na escola. Então, assim, ainda partindo daquela primeira fala, né? Todos os sistemas, nenhum é 100% perfeito. Qual é o mais difícil de fraudar? O eletrônico ou em papel? Com certeza, o mais difícil de fraudar é o eletrônico. Então, inserir o papel aí, nesse formato proposto, só vai trazer hoje problemas e não vai responder à dúvida que você tem, de que se o voto do Douglas foi contado direitinho do jeito que ele botou na urna. A gente hoje não tem essa segurança. Bruno, pegando esse gancho aí que você está falando de auditoria, a gente está em 2022, né? São eleições para presidente, né? Então, é uma grande tensão também e é um momento histórico, né? Enfim, e aí eu queria saber se nessas eleições a auditoria vai ter, as auditorias, né, dessas urnas terão algum tipo de mudança, né? Não sei, queria saber de você se terá algum tipo de mudança, justamente porque essas eleições prometem. A gente já passou por uma série de fases de auditoria, já tiveram algumas mudanças, então a principal delas foi, a gente antecipou a abertura do código-fonte, antigamente eram 6 meses, agora é 1 ano antes da eleição. A gente ampliou as instituições que podem fazer esse teste de código-fonte, que podem fiscalizar o processo eleitoral. A gente ampliou as urnas que foram sorteadas naquele teste de integridade que eu falei para vocês. Então, até o ano passado eram 104 urnas, esse ano vai ser aproximadamente 640 urnas. E aí, isso fez, né, estatisticamente, a gente comprovou que a gente saiu já do índice de confiança alto, que já era 95% de índice de confiança, e passou para 99,98% dos índices de confiança. O que isso significa dizer? Que com 640 urnas, eu teria 0,001% de chance de sortear as 640, tendo fraude e não achar fraude. Então, significa que, se tivesse fraude, eu sorteando 640 urnas, pelo menos uma dessas ia descobrir a fraude. Então, isso é 99,99% de chance. Então, já era 95% de chance em 2000. Então, já era um quantitativo muito alto. Então, com o aumento para 640, a gente chega a 99,99% de chance de, em havendo fraude no sistema, a gente conseguir identificar. Então, essas foram as principais mudanças que tiveram na fiscalização de 2020 para 2022. E tem alguma possibilidade, porque quando a gente fala também de redes sociais e algo assim, tem alguma possibilidade também dessas auditorias serem transmitidas por alguma rede social? O que acontece? O teste de integridade são muitas urnas, né? Então, cada tribunal, a gente tem quantitativos por determinado tamanho do eleitorado. Então, a gente vai de 27 urnas, aí é 27, 30 e 33. Então, não teria como você ter 33 canais de cada tribunal. Então, no Rio de Janeiro, por exemplo, né? São 33 urnas que vão passar por auditoria. Não teria como, no canal do YouTube, por exemplo, o tribunal ter 33 canais, cada um com uma urna. Então, a gente pode transmitir, se você quiser pesquisar hoje, já tem gravações antigas, se você botar assim no Google, teste de integridade 2020, você vai ver a gravação, é entediante, gente, porque são às 8 horas, o troço filmando as urnas funcionando. Então, para quem vota lá, 30 segundos foi embora. Para quem fica vendo o cara de 8 da manhã até as 5 da tarde, é entediante, é um porre. Mas quem quiser ver, pode ir lá, tem 8, 9 horas de gravação. Então, o que a resolução trouxe
a gente tem que botar no canal do YouTube do tribunal ou em parcerias. Então, vai ter tribunal, por exemplo, que vai fazer parceria com a Câmara dos Deputados local. E aí o canal do YouTube da Câmara dos Deputados, da Alerj, né? Da Assembleia Legislativa, melhor dizendo, da Assembleia Legislativa, vai transmitir o teste de integridade. Então, você, eleitor, que quiser ver o antigo, pode ver. É só ir no Google que vai achar no YouTube, vai achar o teste de integridade de 2020. E quem quiser ver o desse ano, vai poder ver também no canal do YouTube do Tribunal Regional Eleitoral, no caso aí do Rio de Janeiro. Vai conseguir, no canal deles, ver o teste de integridade todo. Mas, assim, nem gasta dinheiro com pipoca, não, que não é emocionante. Assim, você vai ver durante 30 segundos, vai querer ir para a praia, porque é domingo, né? Lembra? É domingo, só não tem futebol porque antecipa uma rodada do Campeonato Brasileiro. Vai para a praia, você vai ver durante 30 segundos e depois vai se entediar. Porque, assim, o que aparece é isso, é uma pessoa mostrando a cédula para a câmera, digitando na urna e jogando a cédula na urna de lona. No final, quando dá 5 da tarde, conta tudo isso. Então, basicamente, é um bingo piorado, gente. É muito chato. Eu não sabia disso. Isso. Pode botar no YouTube que você vai ver. Não. Tu não vai ficar 2 minutos olhando. Não. Eu prefiro na contagem lá da transmissão, no caso TV, alguma coisa assim. É mais emocionante. Meu candidato foi eleito. Isso, é mais emocionante. O muito teste mais. de integridade é muito chato. Você vai orar 2 minutos, depois vai desistir. Então, Bruno, eu vou só dar um salve aqui para o pessoal do nosso Facebook, né? Agradecer, né, a participação nos comentários do João Felipe, Rafael Almeida, Diego Vanucci, também tem a participação da dona Ivone Rocha, obrigada por todas as explicações, e Leonardo Maia. O pessoal dando aqui, Lula presidente, boa noite, pessoal, salve Douglas, e é isso. Vamos, gente, bora fazer perguntas, alguma coisa assim, alguma contribuição para passar aqui para o Bruno. Então, é sempre um prazer. Então, vamos lá, Douglas. Vamos lá, maravilha. Eu tenho... A gente até colocou o título, né, dessa roda de conversa, que é Urna Eletrônica, Desinformação como Estratégia Eleitoral. E eu queria te perguntar, Bruno, em relação... A gente estava conversando antes de começar, né, que não tem um perfil, pelo menos não tem ainda um estudo que mostre o perfil, né, das pessoas que têm essa desconfiança, embora você já tenha colocado aí que é um número bem baixo, que tem caído cada vez mais. Mas a gente imagina, até de maneira preconceituosa, que sejam as pessoas mais velhas, né, mais idosas e tal. Mas tem uma galera, sobretudo amigos em Rio das Pedras e tal, em outros lugares, enfim, que também, né, utilizam desse discurso que tem sido propagado, né, da desconfiança da urna e tal, da possibilidade de fraude, como uma estratégia, tem utilizado isso como uma estratégia eleitoral. E isso, infelizmente, vai sendo passado e vai chegando a muita gente, a muitos jovens, né? A gente teve uma roda de conversa aqui sobre juventude e participação política. E aí eu queria que você comentasse um pouco essa questão da desinformação, né, das fake news e tal, que é um conceito, né, mais amplo da desinformação, de como ele está ligado às bolhas, né, das redes sociais das pessoas, que às vezes não tem outras pessoas que possam fazer um contraponto, né, e dos algoritmos que também são utilizados, enfim, que você comentasse um pouco esse movimento, por favor. Douglas, essa nova realidade, né? Primeiro que assim, né? Mentira não é nova na política, né? Mentira, desde quando o mundo é mundo, tem mentira na política, né? Tem algumas anedotas sobre isso, né? Tem um presidente que foi eleito, não estava nem no Brasil porque ele achou que não ia ganhar e ele ganhou e teve que voltar. Ele ganhou, simplesmente fala, não, volta que você ganhou. Ele estava na Europa passeando, lá na República Velha. Então a gente tem essas anedotas, né? A questão que eu vejo hoje como essa polarização é que a gente vê inimigos, a gente não vê debatedores. E aí, quando a gente vê inimigo, a gente fica cego e surdo para o outro. E aí a gente não ouve. Veja, eu não estou falando para concordar, não é obrigado a concordar, mas você precisa pelo menos ouvir os argumentos de peito aberto, do jeito que eu estou falando aqui com vocês, do jeito que eu tento fazer com todo mundo. Porque, assim, eu não acho ruim criticar a justiça eleitoral, criticar o processo eletrônico de votação. Isso não é ruim. A gente precisa melhorar. A gente é administração pública, então a população tem o direito de criticar.
Então, a gente tem que ter o dever de ouvir e responder essas pessoas. E eu sempre dou exemplo, minha mãe não gosta, mas eu sempre dou exemplo da minha mãe. A minha mãe, ela tem dúvida sobre a urna eletrônica, eu trabalho há 15 anos no Justiça Eleitoral. A minha mãe não vai, ela ainda vai até hoje a banco, porque ela não gosta de pagar as coisas pela internet. Então, ela tem medo da tecnologia. Então, a dúvida dela é genuína. Então, eu não posso tomar o discurso da minha mãe como um discurso de desinformação que quer acabar com a Justiça Eleitoral. Então, a gente primeiro tem que fazer essa divisão. Há um discurso concatenado que busca fragilizar a imagem da Justiça Eleitoral? Há um discurso concatenado. Há um discurso genuíno de pessoas que têm dúvidas sobre o processo de votação? Há também. A gente vê a urna eletrônica a cada 2 anos durante 30 segundos. Então, você não se acostuma com ela, ela não faz parte do seu cotidiano. O jovem que está entrando na coisa agora não larga o celular, então ele sabe todas as funcionalidades daquele bicho. Então, ele acha que quando chegar numa urna eletrônica, ele vai conseguir acessar o menu de configurações, vai achar que a tela é touch. E não é, a urna não é touch. Então, é natural que ele tenha algumas dúvidas sobre, não, mas se conseguem craquear o meu celular aqui, porque não vão roubar a urna, né? Na minha época, para quem é mais jovem há mais tempo, né? Como o ministro Barroso gosta de falar, seria o comando do Mortal Kombat. Não, eu vou fazer um 2, 3, 5, confirma aqui e eu vou entrar na tela de configuração da urna. Eu vou fazer um chat, quem jogava The Sims, eu vou botar um Rosebud aqui e vou entrar no código da urna. Então, não tem isso. Então, mas a dúvida é possível. Então, a gente vai explicando. Quando você traz isso para a desinformação, no discurso concatenado, a gente tem que tomar cuidado, porque esse discurso concatenado, muitas vezes, não é contra a Justiça Eleitoral. A Justiça Eleitoral apenas é a geni da vez. Vamos ver em quem a gente vai bater agora. E aí bate na Justiça Eleitoral. Por que bater na Justiça Eleitoral? Porque, ao contestar a autoridade que homologa a eleição, você vai colocar em xeque a eleição. Então, se eu perder e a autoridade eleitoral estiver fragilizada, eu posso jogar na conta da autoridade eleitoral a minha derrota. E isso é muito velho na política, Douglas. Todo mundo faz isso. Eu costumo dizer que candidato a vereador, melhor dizendo, ele conta voto indo na padaria. E aí a anedota ao ir na padaria, de casa até a padaria, todo mundo que sorri para ele, ele marca que a pessoa vai votar nele. Deu um sorriso para ele e votou. Não, o Douglas sorriu para mim, vai votar em mim. O Fernando sorriu para mim, vai votar em mim. Aí, quando chega na urna, nem a mulher dele votou nele. Porra, mas aqui a urna me roubou. Aí, meu amor, mas eu achei que você não estava concorrendo direito, votei na pessoa lá que botou saneamento básico aqui em casa. E aí o problema era da urna eletrônica. Foi a urna eletrônica que roubou esse cara, porque ele contou na ida dele da padaria, ele na conta dobrado. Todo dia que ele vai, ele conta as mesmas pessoas 2 vezes. Então, ele já tem mais de 1.000 votos para a eleição de vereador. Quando chega na urna, não apareceu 3. Não apareceu ele, o filho dele, o cachorro, ninguém votou nele. E aí ele fala que foi a urna eletrônica que roubou ele. Então, a briga pela vitória, isso desde sempre acontece, Douglas. A gente tinha problemas na votação por cédula. Por isso que eu falo, introduzir a cédula de novo, a gente vai trazer os problemas que a gente já tinha superado e não vai resolver os novos. Então, hoje a gente tem esse discurso de desinformação contra a Justiça Eleitoral, e isso não é no Brasil, tá? Isso é no mundo. A gente tem vários líderes políticos, há livros sobre isso, né, que hoje em dia as tentativas de fragilizar a democracia não são com armas, não são com forças armadas, são a partir de dentro da própria democracia. São pessoas que chegam ao poder de forma democrática, com o poder das urnas, e a partir de dentro do sistema enfraquece os pilares da democracia. Seja modificando, fragilizando o poder judiciário, seja fragilizando órgãos de controle, seja fragilizando a autoridade eleitoral. E veja, a gente tem que falar assim, eu não tenho nenhum amor à urna eletrônica. A urna eletrônica é um meio. O importante é a democracia. Se você me der um outro elemento que faça eu ter a votação segura do jeito que a gente tem a urna eletrônica, eu quero um pouco saber da urna eletrônica. Bota outra coisa. Desde que mantenha o sigilo do voto e que não abra caminho para volta do coronelismo. Porque as pessoas falam assim, por que a gente não vota pela internet? Você imagina, e aí está essa questão do preconceito, Douglas, você imagina voto pela internet num país em que a população feminina é espancada com base em violência de gênero, dentro de casa, pelo marido. Qual é a liberdade dessa mulher votar com um celular do lado do marido espancador? E isso não tem classe social. É na Zona Sul ou Zona Norte. Então, qual é a liberdade que essa mulher tem para votar dentro de casa? Nenhuma.
Então, até para evoluir na tecnologia, a gente tem que pensar se a nossa sociedade comporta essa evolução. Então, não adianta a gente criar discurso de desinformação de que a urna não é segura e querer botar um elemento que não traz a segurança que diz ter, que seria o registro do voto, para resolver um problema que não vai solucionar. E imaginemos, Douglas, se esse discurso de desinformação for concatenado e a Justiça Eleitoral colocasse o recibo do voto, não daria 3 dias e iria aparecer uma outra fragilidade maluca do sistema. Iria falar, não, mas esse registro do voto tinha que ser em papel couché, não pode ser em papel crepom. Porque se for em papel crepom, dá para mudar baseado na fumaça do cigarro do mesário. Iria aparecer um discurso desse. Então, assim, o problema não é a crítica à melhoria do sistema. Eu tinha um professor que falava, o que não melhora, piora. Então, a gente tem que sempre evoluir. Só que, por vezes, vendem uma melhoria que não é uma melhoria. Entendeu? Então, assim, eu vou trocar meu carro automático por um carro manual, porque o carro manual, eu malho mais o meu braço. E aí? Que argumento é esse? Malha mais o braço porque você usa mais a manivela do câmbio? Isso é efetivamente um ganho em relação ao carro automático? Me parece que não. Então, às vezes, cria-se um discurso, pensa naquele discurso como uma verdade absoluta e vai indo, e vai indo, e vai indo, e vai reproduzindo aquilo como se aquilo fosse uma verdade absoluta. Então, e já começa pelo discurso, tá? Quem critica o retorno fala assim, eu quero voto auditável, como se hoje não fosse auditável. Então, você já barra o discurso da desinformação criando essas bolhas. Porque a pessoa que acha que não é auditável nem vai ouvir a nossa fala aqui. Ou vai ouvir os 10 primeiros minutos, vai fazer o teste de integridade, vai ouvir os 10 primeiros minutos. Não quero ouvir mais isso não, e desliga. E aí você cria uma bolha em que a pessoa não tem informação ao contrário. Então, Maquiavel dizia muito isso, né? Você tem que conhecer o seu inimigo. E eu acho que nem deve ser visto como inimigo, você tem que conhecer o teu interlocutor. Você tem que conhecer uma pessoa que saiba coisas diferentes de você. Então, do jeito que eu aprendo com vocês aprendem comigo, e a gente vai evoluindo. Se eu sair daqui, dessa fala hoje, igual ao que eu estava, eu já perdi. Porque se eu sair igual, eu não evoluí nada nessa 1 hora e pouco que a gente está aqui conversando. Então, precisa ter reflexão de parte a parte. Então, não adianta eu falar assim, não, eu não quero ouvir o seu discurso porque eu não concordo com ele. Beleza, não concordo, tudo bem, mas ouve. Porque ainda que você, no final, continue não concordando, você tem pelo menos novas reflexões sobre aquela discordância, entendeu? Isso é importante num processo para acabar com a desinformação. A gente não vai acabar com a mentira. No máximo que a gente faz é trazer mais informação e a pessoa vai usar ou não. Então, assim, é aquilo, né? A gente leva o burro até a fonte. Agora, a gente não consegue obrigá-lo a beber a água. Então, se ele quiser morrer de sede, eu não tenho o que fazer. Mas a gente tem que dar a fonte de água para essa pessoa, e no caso aqui, fazendo analogia, a fonte de informação para que essa pessoa, pelo menos, tenha a possibilidade de decidir sozinha. Ela pode concordar com o presidente Bolsonaro que o melhor é o voto impresso? Pode concordar, mas ela tem que fazer isso pela cabeça dela, com os argumentos dela, ouvindo argumentos contrapostos. Porque, do contrário, ela vai ser uma mera reprodutora de conteúdo sem crítica. E aí virou um fla-flu, virou uma novela. Então, aí a gente não consegue discutir. Bruno, pegando esse gancho aí da desinformação, estou aqui vendo aqui no site do TCE, Tribunal Superior Eleitoral, um artigo que foi atualizado, né? Está aqui atualizado 11/2/2022. Está dizendo de uma missão brasileira discute estratégias de combate à desinformação com a União Europeia. Está dizendo também, grupo debateu com especialistas, análise de riscos, manipulação de informações e empoderamento do eleitor, entre outros temas. Então, reforçar, né, o que você está falando, o combate da desinformação, e eles estão fazendo esse intercâmbio, né, TCE, com a União Europeia, justamente para não disseminar, né, encontrar meios, maneiras para combater a proliferação de fake news. A gente quer comentar sobre? A gente às vezes tem um hábito de querer reinventar a roda, né? Então, a gente não precisa ficar buscando soluções mirabolantes se a gente olha para o lado e já tem países que sofrem essa desinformação há muito mais tempo. Então, a gente pode pegar a informação, ainda que não dê para adaptar tudo, né? Porque são culturas diferentes, são sociedades diferentes. Então, às vezes, uma solução que eu pense para a Suécia não vai caber em Rio das Pedras. Não, uma solução que eu dê em Nova Iguaçu, não posso levar para Paris. Tudo bem, é do jogo, mas a gente tem que pegar experiências para entender e até para ver onde a pessoa errou.
para a gente não repetir os erros. Então, esses intercâmbios são muito bons. Então, a gente fez essas visitas a esses países europeus para pegar informações sobre escritórios de combate à desinformação locais, e aí não só com fim eleitoral, mas como a democracia como um todo, né? Porque a desinformação aqui hoje está muito voltada para o processo eleitoral, mas ela atua em várias perspectivas, inclusive no debate político, o que é muito ruim para o eleitor. E aí a gente tem uma situação de intercâmbio. Então, várias missões de acompanhamento eleitoral também vão vir no exterior para acompanhar a eleição de 2022. Então, isso é natural nos países democráticos ter essa troca de informações. Então, a OEA vai mandar representantes aqui para o Brasil para acompanhar as eleições. Dentro do Brasil, a gente tem 4, 5 missões de observação eleitoral que vão ser feitas pela sociedade civil aqui do Brasil. Então, isso é importante, é uma forma de não ter aquele, né, quem é mais antigo também, novamente, aquele discurso lá, garantia sou idiota. Não, a garantia não é só de justiça eleitoral, a garantia é todo esse conjunto de instituições que trabalham na fiscalização do processo eleitoral, são cada um elo de força na confiança do processo eletrônico de votação. Então, não é só a justiça eleitoral que está afiançando, né, garantindo a confiança do processo eleitoral. Há todo um ecossistema de instituições que vêm, fiscalizam a justiça eleitoral, verificam os procedimentos e dão pareceres técnicos sobre isso. Isso é importante para a democracia como um todo. Não é só o TSE falando, eu sou a autoridade. Não, não é isso. Obrigada. Fernando? Quer fazer alguma pergunta? Fernando está com frio, gente. Além da internet estar ruim, acho que o aquecedor dele ferrou. Então, tá. Vou aqui também agradecer a participação da galera novamente, né? Aqui no Facebook. O Dio Ará, boa noite, pessoal. Vinícius Avelino, boa noite, pessoal. Beatriz Rodrigues, todo mundo dando boa noite, parabenizando aqui a iniciativa do Conexões, a participação do Bruno, tirando nossas dúvidas, e também, né, fazendo aquele jogo de o que é fato, o que é fake. E é isso. Passo a bola para o Douglas. Fernandão aí, voltou. A internet dele tá ruim hoje. Vai lá, Fernando. Fala, meus irmãos, eu tô perdido na conversa, irmão. Se tivesse aqui do meu lado, tu ia ver, só sai uma fala. Tá, vamos lá. Cara, eu vi que vocês estão falando de desinformação, né? Aí eu pesquei essa parte. Cara, Tá desinformado. jogador aí que tá na presidência, o Bolsonaro, ele com informação. Eu queria saber se você está por dentro se a ideia da urna eletrônica. Ele disse que foram colocados 2 hackers por 4 meses, né? E eu não lembro aonde. Foi você que é da academia da Justiça Eleitoral, é isso mesmo? Enfim, você acha que isso é possível dos próprios órgãos ali nacionais colocarem hackers? Se isso é um ato comum, as fake news, elas vão de acordo com o andar da carruagem, né? Dessa candidatura dele aí. Ele, em outro momento, já foi a ciência posta em xeque. Em outros momentos foi polícia. E agora, na época de eleição, é a bandeira que ele tem que levantar. Então, ele vai de acordo com a carruagem, de acordo com como a carruagem ele está andando. Mas em relação a esses 2 hackers aí, a que ponto isso aí pode ser verdade e em que grau isso pode ter trago algum malefício? Vamos lá, Fernando. Entrar nesse contexto aí de desinformação, meu irmão. Eu acho que eu entendi o que você falou mesmo com os picotes. Eu vou responder, se ficar alguma coisa, você depois complementa, tá? A desinformação, ela trabalha com várias perspectivas. Uma das perspectivas de informação é você pegar um fato real e transformar o discurso para atingir o seu objetivo.
Tem uma figura que um professor meu de direito fala que é assim, né? Você joga a seta e depois pinta o alvo em volta. Você sempre vai acertar no alvo. Então, a desinformação tem muito isso. Você pega um dado real. Então, vamos falar assim, o Ayrton Senna é tricampeão do mundo. Mas ele fez isso roubando o Nigel Mansell. Então, você pega um fato real e subverte a lógica do discurso. Tá ok? Isso acontece muito na desinformação. E isso é uma das partes dessa questão do hacker. Houve um fato concreto. Um hacker invadiu um sistema de pessoal da Justiça Eleitoral. Há um inquérito da Polícia Federal investigando isso. O sistema que foi invadido é o sistema de pessoal, tipo, é o meu pagamento. O hacker ficou no sistema para ver quanto eu ganhava, qual era a minha lotação, desde quando eu estou no tribunal. Isso foi identificado, o Tribunal Superior Eleitoral foi o Tribunal Superior Eleitoral que identificou e abriu imediatamente para a Polícia Federal para fazer um inquérito de apuração. E já ficou, ao longo das investigações, comprovado que não houve intercorrência, porque os sistemas são independentes. O sistema eleitoral há toda uma segurança muito mais robusta do que o sistema de pessoal, do que o sistema, a rede comum do tribunal. Então, a gente precisa fazer isso. Então, é como se fosse a sua senha do Wi-Fi, né? Você tem o Wi-Fi de convidado e o Wi-Fi seu. O Wi-Fi seu tem uma senha muito mais segura, só você consegue. O Wi-Fi de convidado tem uma banda menor e você entra com uma senha simples. Então, a rede do Tribunal Superior Eleitoral ela é separada. Tem uma rede própria dos sistemas eletrônicos de votação, que tem toda uma camada de segurança muito maior, e tem os demais sistemas que têm uma segurança também, mas não se comunica com os sistemas eleitorais. Então, houve essa identificação desse hacker, foi chamada a Polícia Federal imediatamente, e ao longo da apuração, a apuração ainda está em andamento, né? Isso já tem 4, 5 anos, até agora não ficou constatado qualquer tipo de sucesso em invadir o sistema eletrônico de votação. E aí, e eu gosto sempre de trazer mais informação, né? Vamos imaginar que o hacker tivesse conseguido mudar o resultado da votação. Lembra que eu falei que a urna eletrônica imprime um documento ao final? Ali acaba a votação. O computador do Tribunal Superior Eleitoral apenas soma o voto. Se um hacker, por acaso, tentasse roubar a eleição e mudasse a votação só no computador do TSE, em 30 segundos você descobriria, é só pegar o boletim de urna da urna eletrônica e veria que lá o Fernando tem 10 votos. Imaginemos que o hacker roubou para você, Fernando. Na urna, o Fernando tem 10 votos e no computador do TSE, o Fernando tem 1000 votos. Em 30 segundos você ia ser desmascarado, Fernando. Por quê? Aquele documento impresso, que foi gerado pela urna eletrônica, tem 5 vias. Pessoas tiveram acesso àquele documento. Então, em 30 segundos você compara. Há municípios no Brasil, em eleições para prefeito, que a eleição é tão rápida que o município sabe o resultado antes da justiça eleitoral, porque é só você somar esses boletins de urnas. Tu imagina uma cidade que tem 1000 eleitores. Ele só tem um local de votação, 5 sessões. Então, é só você somar 5 linhas. Não, Fernando teve 10 votos na urna 1, 30 votos na urna 2, 40 votos na urna 3, 50 votos na urna 4. Teve 100 votos, ganhou a eleição. Já está todo mundo comemorando na rua, o Tribunal Superior Eleitoral nem totalizou ainda a votação e já está tendo festa na cidade. Porque é rápido. E aí, se o TSE tentasse mudar o resultado naquela cidade, fatalmente você pegaria o papel que é emitido pela urna eletrônica e veria, não, TSE, você roubou. Não foi o TSE, foi uma fraude do hacker. Facilmente ia ser descoberto, Fernando. Por isso que eu falei, a gente tem várias camadas de proteção. Ainda que uma, porventura, seja derrubada, a gente tem outras 20, 25 outras camadas de proteção que impediria que essa falha num elo corrompesse toda a votação. A gente só dá um passo atrás. Então, se a pessoa fraudou a totalização no TSE, você volta na urna eletrônica para ver qual é o resultado da urna. Se a pessoa conseguiu fraudar a urna, você dá um passo atrás e vê nos programas aonde estava a falha. Então, você consegue fazer o rastreamento de qualquer tentativa de invasão. Por isso que eu falo, embora não seja 100% seguro, hoje ele é muito difícil de você conseguir corromper sem deixar rastro. E aí, no Brasil, voltando para a sociedade, seria muito mais barato você comprar voto, gente. Infelizmente, a nossa sociedade seria muito mais fácil corrompida comprando voto. É muito mais fácil você investir, sei lá, 100 mil reais numa compra de votos de 50 reais por pessoa do que gastar 4 milhões num hacker para tentar invadir a urna sob o risco de ser preso
e ter a fraude descoberta. É muito mais fácil você descobrir essa fraude de 4 milhões de reais do que uma compra de voto de 100 mil reais. Infelizmente, essa é a realidade do Brasil hoje. Então, o investimento para você conseguir fraudar uma urna eletrônica seria muito custoso e a possibilidade de dar errado muito grande. Então, hoje, infelizmente, com as nossas mazelas sociais, seria muito mais prático comprar voto. É triste falar isso, mas hoje seria muito mais lógico para quem quer fraudar a eleição. Bruno, sem querer te prender mais aqui, porque, pô, eu sei que você está cansado o dia todo de trabalho. O papo é muito interessante porque a gente fica, né, pô, a gente está conversando com um especialista, então a gente está conseguindo sanar aí várias dúvidas, certamente ajudar muita gente que tem essas dúvidas também, não tiveram essa oportunidade de dialogar, de trocar uma ideia com alguém tão qualificado quanto você. E aí, para fechar a nossa conversa, meu cara, eu queria que você comentasse assim rapidamente, porque do orgulho, né? Não deixa de ser um orgulho para o Brasil, né, ter a urna eletrônica, ter desenvolvido essa tecnologia, esse sistema. Óbvio que, como você falou, o mais importante é a garantia da democracia. Então, não é para surgir algo melhor, algo mais seguro em algum momento, certamente é importante adotar e ter como princípio a questão da democracia. Mas a gente sabe das vantagens, né, da urna eletrônica. Você comentou aí durante toda a nossa conversa sobre a questão da segurança, que é fundamental, mas tem um tempo de apuração, né, que você também acabou de comentar, porque pô, nos Estados Unidos, a última eleição foram 36 dias para poder saber, né, do resultado. Inclusive, isso abre maior possibilidade, se fosse o caso, de burlar a eleição, né? Demora mais tempo, fica mais fácil de burlar. Então, queria que, para fechar, você comentasse um pouco dessa tecnologia, né, que a gente desenvolveu e tem que se orgulhar também. Não, maravilha. E além de dar essa última resposta, eu vou falar assim, a gente não vai conseguir tirar todas as dúvidas. Eu tenho lá no Instagram, a única rede social que eu tenho é prof.brunoandrade. Então lá, às vezes, eu boto alguns vídeos ou de outros eventos que eu participo ou de textos explicativos sobre algumas coisas. Então, eu tenho, por exemplo, os países que que já usam urna eletrônica, né? Tem lá uma postagem minha lá dizendo isso. Então, quem quiser acompanhar mais alguma informação, é só ir lá sem problema nenhum. Então, é fácil fazer isso. Sobre esse orgulho, né, Douglas? Aquilo que eu falei. A gente pode se orgulhar, mas é igual filho, né? Tem que educar, né? Então, a gente não pode ficar na urna pela urna eletrônica. A gente tem que sempre evoluir no processo eleitoral. E essa vantagem da urna eletrônica, além da segurança, a gente tem uma série de outras vantagens, tá? Primeiro, eu já falei algumas coisas, a acessibilidade. As pessoas esquecem que se a gente tira a urna eletrônica hoje de volta para papel, por exemplo, a gente joga fora uma parte da população que não tem acessibilidade. Pessoas com deficiência. Segundo, analfabetos. Hoje, a urna eletrônica é pensada para garantir o voto também da pessoa analfabeta. Então, ao inserir um recibo de voto escrito, a gente pode dificultar essa conferência para a pessoa analfabeta. Hoje, a gente ainda tem um contingente grande de analfabetos no Brasil. Então, são pessoas que hoje são incluídas pelo processo eletrônico de votação. Elas participam como qualquer outra pessoa, sem qualquer tipo de discriminação. São ganhos da urna eletrônica. A gente tem o aspecto, como você falou, da rapidez. E veja, a rapidez não pode se sobrepor à segurança. A gente sempre tem que pensar na segurança primeiro. Mas, ainda que a gente pense na rapidez, o Brasil é o único país do mundo em que, com a dimensão continental que o Brasil tem, com o voto obrigatório e com a eleição num único dia, sai o resultado da votação no mesmo dia, poucas horas depois. Então, a Rússia, por exemplo, tem 11 fuso horários, então a votação deles lá demora horrores. Os Estados Unidos tem 6 fuso horários e a votação pode ser pelo correio 2, 3 semanas antes. Eles têm, a votação deles é na terça-feira. Veja, até o dia da votação no Brasil é inclusivo. Na terça-feira nos Estados Unidos, os Estados Unidos, o histórico é na votação na terça-feira. Quem deixa para votar no último dia tem que faltar ao trabalho. A mãe, que é arrimo de família, não tem com quem deixar as crianças para votar. No Brasil, a gente faz no domingo. Então, há uma possibilidade muito maior das pessoas se locomoverem para votar. Então, a gente tem essa preocupação desde a Constituição. Tudo isso vem junto, facilitar junto com a urna eletrônica. Então, a agilidade no processo, a segurança no processo,
acessibilidade para idosos, porque a urna eletrônica, por ela não mudar muito ao longo dos anos, e isso é uma das críticas, como se a gente não evoluísse na tecnologia, e aí sempre usa, né? O meu celular de 1990 era aquele Motorola tijolão, e agora eu tenho smartphone. Então, nesses 25 anos, olha só como evoluiu meu celular. Mas a urna eletrônica não evoluiu. E aí eu gosto de dar outro exemplo. Não compara a urna eletrônica com o celular, compara a urna eletrônica com a geladeira. A geladeira de 1960 é igual à geladeira atual? Ela é um retângulo. Tem um monte de tecnologia. Não molha mais o chão, é frost free, o congelador é embaixo, mas basicamente ela é um retângulo, igual era em 1960. Então, a parte simbólica da geladeira não mudou desde 1960. E aí, por isso, você acha que é a mesma tecnologia? É evidente que não. Então, é a mesma lógica para a urna eletrônica. A gente manteve o formato dela o máximo possível para garantir a compreensão dos eleitores, para facilitar a vida do eleitor. Porque qualquer tipo de mudança que você interfira, isso pode gerar um problema. Lembra, a urna eletrônica só é utilizada pela população a cada 2 anos durante 30 segundos. Se você, a cada eleição, você muda, primeiro que é caro, mudar a urna eletrônica de tempos em tempos. A urna eletrônica é um equipamento caro. Ela gira por volta de $1.000. Então, dependendo da cotação, hoje a gente pagaria R$5.500 numa urna eletrônica. Além de ter todo esse custo de mudar, você teria o impacto na pessoa não conhecer. Hoje, se eu mando um telefone novo para minha mãe, ela leva uns 3 meses para conseguir mexer no bicho. E os 2 telefones, às vezes, são smartphone, mas ela leva 3 meses. Se mudar de Android para iOS, de iOS para Android, então aí ferrou. Aí são 6 meses, até conseguir se adaptar. Você imagina gerar esse problema para um eleitor, para uma eleitora, com 30 segundos com uma fila nas suas costas e você querendo votar. Então, é evitável esse tipo de problema. Então, a gente mantém a urna eletrônica sempre próxima do modelo atual para que a votação se dê de forma tranquila. E, gente, aquilo que eu falei, eu não tenho amor, apego à urna eletrônica. Ela hoje foi uma resposta importante para um problema lá de fraude que teve em 94. Então, se tiver uma solução mais barata, mais confiável, que você instale um pirim-pim-pim e apareça, beleza, a urna eletrônica passou. A gente faz, o importante é a gente manter o Estado Democrático de Direito, o respeito às instituições, o respeito à vontade do eleitor, porque, veja, a democracia, a eleição periódica, ela é a substituição da barbárie. Quando você não tinha eleição e você queria tomar o poder, você matava a pessoa que estava no poder. Então, hoje, a democracia vem para isso, para que o diferente respeite a alternância do poder, porque ele pode ser poder daqui a pouco. Há essa expectativa de mudança. Por isso o processo democrático, por isso as eleições são importantes, para que você tenha essa possibilidade de mudar o poder sem violência, a partir do voto, a partir do diálogo, ainda que você não concorde com a pessoa que está no poder, mas você tem a possibilidade de pressioná-la a mudar algumas diretrizes. Por isso é importante a votação, por isso é importante hoje o sistema como a gente está, e a confiança, e aí não tão a confiança, mas a fiscalização e o acompanhamento da justiça eleitoral de forma próxima. Daí, isso é importante no processo eletrônico de votação como um todo, Douglas. Boa, meu irmão. Vou começar aqui o agradecimento, né? Deixando já um alô aí para o pessoal que está acompanhando. Falar que semana que vem estamos aí de volta com outro tema fundamental para a gente chegar lá no dia da nossa... Mais um dia de participação, né? Que a participação não é só pelo voto, mas a gente entender o melhor possível esse cenário e escolher aí da melhor forma possível. Bruno, obrigado, cara. Foi muito bom saber um pouco mais das urnas eletrônicas. Agradeço, sobretudo, pela gentileza de você aceitar o convite, sem a gente se conhecer, né, pessoalmente, enfim, mandei uma mensagem, você respondeu prontamente, e eu acho que esse movimento de estar nesse espaço, pô, conversando com a galera mais popular, da favela, da periferia, é fundamental, e isso contribui muito para o nosso desenvolvimento, para a nossa participação mais efetiva, tá? Muito obrigado mesmo, gratidão aí. Não, obrigado pelo convite, gente. Obrigado, assim, eu adoro participar e eu acho importante. Informação é isso, tem que estar em todo lugar, não tem que ter preconceito, gente. Bom. Perfeito. Eu também quero agradecer a todo mundo, a participação da galera no Facebook,
E falar também, lembrar que essa live fica gravada, tá, gente? O pessoal aí que não pôde assistir agora, quando chegar a trabalho, outro momento pode assistir. E eu sempre faço, quando a gente termina as lives, eu pego uma frase que o nosso convidado fala, que eu acho muito importante, só para dar aquele fechamento, né? O Bruno falou assim: a democracia é a substituição da barbárie, por isso o processo de eleição é importante. Fica aí. Eu quero agradecer muito o Bruno, aulas, cria, né? E espero que todo mundo tenha aprendido um pouco mais, né? Que é isso, é processo de democratizar também as informações nesse momento muito importante que é de eleição, né? Não é só hoje, mas o processo, a política em si, a gente tem que levar para a nossa vida. É isso aí, agradeço geral. Fernando. Fala, galera. Valeu. Boa noite, meus irmãos. Eu vou ter que falar rápido antes que caia a minha internet. Mano, Bruno, boa, muito obrigado, mano. Muito obrigado. Por estar nessa disposição aí depois de um dia cansativo de trabalho. 2, por passar essas informações com a maior simpatia do mundo, irmão. Valeu pela moral aqui para a comunidade Rio das Pedras e também, né, para todo mundo que está assistindo aqui, fora do Brasil, que tem uma galera que acompanha a gente, por incrível que pareça. Muito obrigado. Galera do Conexões, a galera que está assistindo aí, espero que tenham escutado, visto informações muito importantes, com certeza passou por aqui. E meus irmãos, vamos olhar direitinho aí, vamos dar uma pesquisada. Não só escuta, não. Vai pesquisar, vai dar uma olhada. Não só receba a informação, não. Show? Tamo junto, meus irmãos. Obrigado, Cássia, obrigado, Douglas, e principalmente, obrigado, meu irmão Bruno. Fico com Deus. Estamos assistindo nessa. Tamo junto, meus irmãos. Fiquem com Deus. Abraço para vocês. Semana que vem, Fernando com conexão 100%. Pode deixar, tá? Bruno, vamos divulgar aqui seu perfil do Instagram para a galera acompanhar seu trabalho. Se quiser tirar outras dúvidas, né, te acompanhar. Muito importante fortalecer aí também nosso camarada. Viu? Não, maravilha. Sempre precisar, tiver outra oportunidade aí, precisar, se a gente fechando a agenda, a gente vem aqui, não tem problema nenhum. Show de bola. Obrigado, irmão. Um abraço, gente. Boa noite para vocês aí. Valeu, meu irmão. Fica com Deus. Abraço. Tchau. Valeu, boa noite, galera.